Olá, hoje é quinta-feira, dia 22 de março. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Para a gente é sempre um prazer, mais uma vez, estar com você aí na sua casa. Te peço licença e já agradeço a sua companhia. A gente conversa hoje sobre a sexualidade das mulheres com deficiência e também sobre o Dia Mundial da Água. Apresento agora os debatedores do programa de hoje. Bom dia, Steca, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Estou um pouco triste. Bom dia, amigos da mesa, bom dia, povo de Juiz de Fora. Estou um pouco triste pelos vexames que eu tenho assistido na televisão. Por exemplo, ontem eu vi um debate do STF entre dois ministros, os principais, né, que jogou por terra tudo aquilo que eu imaginava da autoridade daquelas pessoas. Que vexame, que coisa feia. Um chamando o outro de mentiroso, de falta, de sem vergonha. As pessoas que nos representam na justiça. Você não tem vergonha na cara, coisa assim. Isso é coisa de juiz, de ministro. Só não fiquei muito derrotado ontem porque o Botafogo ainda ganhou do Vasco. Lá pelas 11 horas da noite eu fui dormir mais tranquilo. Bom dia a todos. Nem entra nesse detalhe, né? Bom dia, Carlos Eduardo, tudo bem? Bom dia, Caio, bom dia, Steca, bom dia, convidados, bom dia, telespectador. Agora eu apresento os convidados que vão permitir que a gente tenha uma mesa de debates hoje com muito assunto interessante. A gente recebe aqui a gerente do DPCDH, Thaís Altomar. Bom dia, é um prazer imenso te receber mais uma vez. Bom dia, é um prazer também estar aqui e muito feliz, né, com o resultado também do jogo do Vasco. Afinal de contas, um time carioca, aí entre os quatro, né, são todos cariocas, e triste pelo resultado do Tupi. A gente, no início do programa, falou que não ia falar de futebol. Mas me provocaram. Eu provoquei. E a gente também recebe o professor da UFJF, especialista em recursos hídricos, André Megali. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para debater, né, esses temas bastante relevantes e é um desafio sair da sala de aula e falar para um público tão amplo assim, mas acho que vai ser bacana. Muito obrigado e vamos lá. A gente que agradece por você ter aceito o nosso convite. Obrigado. Várias questões que envolvem a parcela da população que vive com alguma deficiência ainda são considerados verdadeiros tabus. Pensando em acabar com o preconceito através da educação, o Departamento de Políticas para a Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos realiza amanhã uma roda de conversa sobre a sexualidade da mulher com deficiência. Bom, Thaís, esse é um tema que eu nunca vi ser discutido em nenhum programa de TV, em nenhuma roda, em nenhum seminário. É extremamente necessário, né? Muito, bastante. A gente vem aí trazendo essa quebra, né, dos estigmas, né, dos mitos e das realidades, né? Uma vez que a gente fala, né, somos invisíveis, né, as pessoas com deficiência são invisíveis. Imagina a gente, como um ser invisível, ainda querer que se fale sobre sexualidade. Então, a gente vem quebrando isso, que o assunto de sexualidade já é um tabu, e a gente traz isso à tona enquanto pessoa com deficiência. É o nosso posicionamento, é o nosso olhar, é o nada sobre nós sem nós, e que a gente vem levantando essas questões e buscando, através da internet, a divulgação, né, do que é sexualidade e a nossa sexualidade, né, que não se difere em nada. É interessante que a deficiência física, de locomoção principalmente, ela pode ser adquirida na infância através da poliomielite, outros. E os acidentes já na vida adulta. A pessoa às vezes já teve uma iniciação sexual na juventude e depois se acidenta, aí essa pessoa se torna invisível e também excluída. Assexuada, né? Assexuada, como as pessoas costumam falar. Pois é, isso aí é um processo todo, né, da recuperação de uma pessoa que se tornou deficiente depois de uma fase, né, da adolescência ou na vida adulta, que ela vai ultrapassar tudo isso, mas a gente precisa reforçar que a questão da sexualidade nada tem a ver com o ato sexual. Né? Sexualidade é aquilo que você provoca em si mesmo, né? Que é o contato, que é o afeto, que é o se sentir bem, e o quanto que isso é importante para que, através da sexualidade que você desenvolve, que você se conhece, se perceba, pode acontecer ou não o ato sexual, mas você se torna uma pessoa sensual, uma pessoa agradável, né? Uma pessoa que, em qualquer roda de conversa ou debate, pode falar sobre isso. Então, assim, é difícil,
é uma nova maneira, muitas vezes, de se tornar sensual, é uma nova maneira de olhar sua própria sexualidade e, muitas vezes, na maioria das vezes, uma nova forma de fazer sexo. Como que é abordado assim, esse tema dentro dos portadores de necessidades especiais, né, deficientes físicos, essa parte da sexualidade, como eles recebem isso? Olha, eu falo que chega a ser até de uma forma bem natural e um pouco irônica, né? Que é o olhar, né? Como vem o olhar da sociedade sobre a pessoa com deficiência quando o assunto é sexualidade ou relação sexual, como é que isso é visto, né? E é interessante, por exemplo, eu sou uma mulher casada, tenho uma vida plena sexual, mas as pessoas, elas têm vários olhares, por exemplo, olham e acham que ali naquele casal não há uma relação. Olham para mim e acham que eu não tenho que exercer o meu direito da sexualidade, me vestir bem, me sentir bem, né? E tudo isso é muito mostrado, porque se fala sobre isso, né? As pessoas perguntam para o parceiro da pessoa com deficiência, né? Como é fazer sexo, o que te atraiu, né, para você estar com uma pessoa com deficiência. Então, a mulher ainda sofre um pouquinho mais sobre isso em relação ao homem que, teoricamente, estaria buscando uma beleza, uma perfeição e tudo mais, né, que a gente vem descobrindo isso tudo por terra. Hoje a gente ama pessoas, né, a gente não ama como ela é, o que ela é, o sexo dela, a gente as ama simplesmente, a gente traz essa discussão também. E a pergunta que rola, as perguntas que rolam e as indignações, né? Como assim você teve filho? Né? Como assim você está grávida? Né? E a gente vem derrubando. Em relação à gravidez, é interessante que na estatística fala, né? A maioria das pessoas respondem, quando olha uma foto de uma mulher, por exemplo, cadeirante grávida, que foi estupro ou seguido de inseminação artificial, né? Então, ninguém nos percebe enquanto um ser sexuado e um ser que pratica o ato sexual. É bem interessante, a gente trava essa discussão. Você dirige uma entidade, uma associação de deficientes. Sim. E lá vocês têm masculino e feminino, tudo bem. Existe, agora é uma pergunta assim, mais descontraída, existe casos, por exemplo, de atração dentro dessa associação, as pessoas... Relacionamento interno, Relacionamento interno? Sim, mais uma vez comum. reforçando, é o amor entre pessoas, né? Isso. O que acontece é que isso não é uma coisa que tem que ser pessoa com deficiência, gostar de pessoa com deficiência. Tanto que, hoje, esse debate ele é feito através de um programa da Prefeitura de Juiz de Fora, né? Então, tanto no trabalho da ONG quanto no trabalho da gerência desse departamento, a gente trava essas discussões. E é muito interessante, porque eu mesmo já ouvi várias vezes, e nessas discussões a gente fala, né? Nessas rodas de conversa. Você é casada? Rolar a paixão? Isso, não, rolar assim, ó. Você é casada? Sim. Qual a deficiência do seu marido? Não, ele não tem deficiência, né? Então, não é uma coisa que tem que ser. Mas, claro, geralmente você tem um convívio dentro de uma associação ou dentro de uma clínica, um tratamento da escola, faculdade, pode acontecer ou não de você se atrair ou não por uma pessoa com deficiência. É interessante assim, essa ideia do preconceito, né? Da gente, o preconceito no sentido mais simples, eu tenho um conceito anterior ao que está vendo, porque muitas vezes você tem um preconceito baseado numa ideia que não tem nenhuma relevância, né? E eu vejo muito, eu sou neurocirurgião e muitas vezes eu passo, né, junto com os pacientes nessa mudança da vida, teve um acidente, agora tem uma limitação física, e como que isso funciona, e muitas vezes assim, as pessoas elas se colocam limites que muitas vezes não precisava existir, assim, né? Vamos testando, vamos vendo até onde que as coisas vão, sabe? E é interessante, assim, todo mundo tem aquele anseio por colocar limite e não por embalar realmente, né, nas coisas. Vamos recuperar, vamos reabilitar amplamente, não é só o físico, né? A emoção, socialmente, isso é muito importante. Às vezes a pessoa própria se exclui, né, da sociedade. Eu tenho na família uma pessoa com deficiência física, cadeirante, usa aquele carrinho elétrico para andar na rua, tudo. Casou, teve 2 filhos e vive muito bem. Pessoa assim de cabeça ótima. Então eu estou comentando uma coisa que eu tenho dentro de casa, dentro da própria família, um caso específico.
A gente tem que olhar justamente essa situação, né? A sexualidade é diferente do ato sexual. Então, exercer a sexualidade é um direito de todos. Nós temos esse direito garantido na Lei Brasileira de Inclusão, porque, olha só, né? Houve a necessidade de garantir isso legalmente, né? Infelizmente, ainda é um processo que nós estamos buscando, alcançando aí de melhoria nesse olhar. Mas nessa situação, por exemplo, de algumas deficiências, como lesados medulares, que podem ter perdido aí a sensibilidade, né? Então, essas situações é a descoberta da sua sexualidade, porque o ato em si, ele é prazeroso, mas o ato da sexualidade, de se sentir sexual, de se sentir atraído, de atrair outra pessoa, ele é muito mais prazeroso. Então, nessa nova condição, como o senhor falou, de que forma eu vou buscar prazer? Porque a gente sabe quantas palavras que a gente já ouviu de alguém que a gente gosta que nos arrepia. Houve toque? Não, houve uma palavra. Né? Então, de que forma agora, né, que eu busco, através da minha deficiência, da minha nova condição, buscar o prazer do meu corpo, o prazer com o outro e, principalmente, o prazer comigo mesmo? Isso você falou tudo. Assim. Eu acho que essa ideia do comigo mesmo, né, da autoestima... Isso. As pessoas têm que lembrar isso, assim, a autoestima é importante, eu gostar de mim, eu querer que as coisas dê certo para mim, né? E assim, eu acho que nesse sentido de exercer a sexualidade como um todo, ou seja, não fixar numa coisa só, né? Assim, é um contexto todo que traz o prazer, que traz essa motivação na vida, né? É interessante. E esse cuidado que a gente precisa ter, porque até então, visto como uma pessoa assexuada, a pessoa com deficiência, ela passou e ainda passa por diversos processos, principalmente em relação à violência ou ao abuso sexual. Então, é preciso falar sobre sexualidade, sim, falar sobre o cuidado com o corpo, né, o respeito ao corpo. Eu trouxe dados rápidos aqui, que é 3 vezes mais comum em homens com deficiência a violência e o abuso sexual. Já entre as mulheres é 10 vezes mais comum. Crianças, 4 vezes mais comum, violência e abuso. E nós temos 30% dos homens com deficiência que sofrem abuso sexual antes dos 18 anos. Em relação às mulheres, vai para 68% que sofrem esse abuso antes dos 18 anos. Então, assim, a gente tem números, tem dados, esses dados são de 2016 da ONU, então a gente tem 90% das mulheres com deficiência intelectual ou psicossocial vítimas, né, sofrem abuso sexual em algum momento da vida. Então, como a gente não vai discutir sexualidade? Como a pessoa com deficiência precisa entender o seu papel para que ela possa cuidar da sua sexualidade e evitar ou buscar seus direitos quando se sentir abusada ou violada. Esses números são assustadores. E assustadores, né? O problema todo é que essa já é uma realidade da mulher em si, e ainda com deficiência, a tendência é que elas estejam mais vulneráveis ainda. E a gente precisa falar sobre isso e também falar sobre o agressor, com o agressor, para que ele mude. Né? A gente agora vai para o primeiro intervalo do programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Thaís, qual que seria o papel da família na questão da sexualidade da pessoa com deficiência? Precisa agir com naturalidade, independente da deficiência e do período em que você se torna pessoa com deficiência, da mesma forma que trataria qualquer outro filho, né? Então, você tem uma filha... Estou falando aqui no caso, né, que a gente está especificamente no mês da mulher, falando da mulher. Você tem uma filha onde você a orienta, né, sobre a sua sexualidade, sobre o respeito ao corpo, sobre o respeito ao outro. Da mesma forma, com ou sem deficiência, você precisa tratar desse assunto. Ela tem sexualidade, sim, mesmo com a deficiência, mesmo que seja deficiência intelectual grave, mesmo que seja uma pessoa sem a visão, sem a audição. Então, é preciso expressar, é preciso fazer com que ela se cuide, se trate, que ela se expresse enquanto um ser sexual e sexuado e possa trabalhar isso, né? Possa dar linguagem, chegar a esse alcance, porque aí ela vai estar ajudando a gente nesse combate a essa violência, a esse abuso, né?
podendo olhar com respeito seu próprio corpo. Como vocês têm feito isso? Assim, vocês fazem reuniões? Como é que é a dinâmica disso? Isso, dentro do que a gente busca, né, para desenvolver a política pública no município, através do departamento, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, o programa Algo em Comum tem esse papel. Ele pega uma discussão, um assunto, traz à tona, junto com pessoas com deficiência, profissionais e a família, traz à tona, ouve, discute, e aí dali a gente puxa alguma coisa que é necessário se desenvolver uma política, é necessário desenvolver alguma forma de combate a números, estatísticas e situações. Então, esse é o trabalho que a gente faz específico dentro do programa Algo em Comum. E como que tem sido a adesão, assim, das pessoas que têm deficiência ou das famílias junto, né, a esse tipo de programa? É muito, muito receptivo, né, o olhar, e a gente sente a necessidade de ampliar isso, né? Acho que o local já está ficando pequeno, o auditório já está ficando pequeno, a busca é cada vez maior, e principalmente profissionais, isso é muito importante, né? Porque todos os profissionais, em algum momento, vão lidar com pessoas com deficiência, e aí é importante. Nós sempre, o nosso olhar para a pessoa com deficiência, primeiro começa com essa situação de rampas de acesso, estacionamento para deficiente físico, e nosso olhar para mais ou menos por aí. Eu estou achando isso aqui uma novidade, um negócio muito interessante, uma coisa para se debater muito mais, entender muito mais isso aí, a sexualidade da pessoa com deficiência. Que coisa incrível, que eu nunca pensei estar numa mesa discutindo, e ao lado de uma pessoa tão bem informada como você. Eu estou achando isso aqui fantástico. Eu acho que você deveria prosseguir, falar mais para a gente. Eu sou todo ouvidos. Ô Steck, amanhã é a oportunidade, se você quiser se informar mais, queria que você falasse um pouquinho. Amanhã vai ter uma mesa de conversa, uma mesa redonda. É uma roda de conversa. E onde vai ser, qual o horário, quem que pode participar? Sim, todos podem participar. É na Rua São Sebastião 750, no Departamento de Política para a Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Convidados pessoas com deficiência, familiares, profissionais, para que a gente possa ouvir mais das pessoas com deficiência. Nós vamos estar falando das nossas necessidades, anseios, e com certeza é uma troca de informações para a gente dali partir para o ato em si, que são as discussões, né? É só para deixar assim, como você falou nossa, que assunto, né? A gente fala umas coisas que a pessoa, nossa, se eu não pensava isso menos ainda. Por exemplo, parem para pensar as camas de ginecologista, né? São camas altas, precisam ser altas, e como é o nosso translado para essa cama, para que a gente possa se cuidar. Para que uma menina surda possa ir numa ginecologista e falar sobre seu início de vida sexual, ou mesmo sobre sua sexualidade, com um profissional que não tem libras, né? Então, as nossas dificuldades são imensas e a gente precisa quebrar todas essas barreiras, principalmente as físicas e de comunicação, para que a gente tenha esse alcance. Enquanto isso, a gente discute que somos seres sexuados, sim. Pode? Não, isso que eu ia falar assim, dentro de uma política coletiva, né? Eu acho que tem coisa que, se não é levantado, né, colocado, né, à tona, muitas vezes passa, igual você falou assim, é quase invisível. Isso. Mas não é por causa de má intenção. É porque para muitas pessoas que estão lidando com aquilo não é um problema. Isso que é o que acontece. Isso que você falou, por exemplo, da cama, né, de exame, da maca de exame, é uma coisa real mesmo, né? Como é que isso é montado, como é que se pensa nisso, né? Que isso envolve tudo. Envolve desde custo, assim, não dá para todo hospital ter uma maca adaptada, que isso envolveria um custo muito grande, mas também que não dá para ser um só no município, né? Isso. Então tem que ter sempre um equilíbrio. Isso que eu acho que é o bonito, assim, da parte da administração pública, de você entrar num equilíbrio que seja eficiente nos dois sentidos, tanto econômico quanto na prestação de serviço que aquela pessoa espera, né? É interessante isso. Com certeza. E tem um departamento na nossa cidade que discuta, que levante essas questões, que leve ao público e que dê ouvido às pessoas com deficiência, aos familiares. É de extrema importância para que elas se eduquem, para que elas se informem, todos nós, toda a comunidade em si. Como que você vê o avanço
em relação às questões das pessoas com deficiência, dos direitos humanos aqui em Juiz de Fora? Isso é uma conquista, né, da administração. A gente tem esse olhar sobre a pessoa com deficiência e de direitos humanos, né, que até então a gente não tinha um setor, uma área que pudesse atuar mesmo com um olhar da capacitação das pessoas, do conhecimento, divulgar esses conhecimentos, esses números tão assustadores, né? E a gente tem uma liberdade muito grande, até com a presença, né, dos secretários, todos estão envolvidos, que nós somos fatias de todas as secretarias, né? Atividades urbanas, saúde, transporte, todos esses setores perpassam por alguma dificuldade apresentada pela pessoa com deficiência, e nós temos esse departamento que faz essa intersetorialidade para que a gente possa trabalhar melhor. É difícil? É. Tem custo? Tem. Mas, assim, a gente já levanta a bandeira, já levanta a história. Então, chega no momento em que as coisas acontecem. E a primeira coisa é mostrar as necessidades, né? Não, é isso mesmo. Assim, você resolve um problema a partir do momento que você tem esse problema, que você sabe, né? Eu acho que é isso, assim, começar a mostrar, ó, nós estamos insatisfeitos com isso. Então, vamos começar a resolver. Porque resolver sempre resolve. Algum momento as coisas caminham, né? Mas eu estava lembrando você falando de Libras aí. Houve um tempo atrás que internou um paciente para mim que era um dinamarquês, não falava absolutamente nada de português, né? E aí ele ainda acabou fazendo a meningite, que era um acidente automobilístico. A barreira de comunicação, assim, eu falo inglês, então eu conseguia falar com ele, mas dentro do todo no hospital tinha hora que era muito difícil, assim. Então essa parte da gente ficar atento para a comunicação, né? Montar estruturas de atendimento como um todo, né? Isso é uma parte administrativa que não é, e você tem que estar pensando lá longe, né? Não é resolver o agora. Você tem que estar pensando daqui a 5 anos, 10 anos, porque envolve educação, né? Envolve educação, a educação é construída com calma, né? André, você está aqui acompanhando a nossa conversa. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É um tema muito interessante e relevante. E dentro do ambiente universitário, a gente tem vivenciado muitos jovens entre 18 e 20 e poucos anos, que seria o auge, né, da descoberta e talvez da sexualidade, sofrendo com acidente nas estradas, né, casos muito recentes que a gente tem ouvido falar, que a gente tem conhecimento, e que passam então a ter que conviver com algum tipo de deficiência, né? A família é muito importante. Você chegou a falar a respeito da família. Como é que vocês tratam? Porque a família também está recebendo uma novidade ali. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Existe algum tipo de programa, alguma coisa que envolva a família, para a família poder entender e saber como ajudar aquela pessoa a se situar nessa nova situação? Sim, sim. A gente também é um órgão consultivo, né? Então, muitas famílias, muitas pessoas nos procuram. Em muitas situações, quando a gente percebe, a gente chama para conversa, a gente chama para um debate, leva para algo em comum, leva para outros programas da prefeitura, para que possa ser discutido, né? Principalmente junto ao conselho. Então, assim, a gente precisa trazer essas discussões, a descoberta, principalmente a partir de uma certa idade, né? A descobrir como é a minha nova condição de vida e como eu vou exercer agora o meu papel de cidadão. É muito importante que tenha apoio. É muito importante que participe de rodas de conversa. São decisões difíceis e é uma descoberta que sozinha ela demora mais tempo. Então a gente pode minimizar isso, né? Então a gente teve um convidado agora para esse programa de amanhã que falou que ele teve um acidente, né? E ele já tem acho que mais ou menos uns 10 anos esse acidente. E ele falou assim, quando ele ouviu, né, a palavra sexualidade, ele falou: não vou não, eu já não tenho relação desde o acidente. E aí aquilo me indigna, eu fico assim muito tensa. Eu falei: por favor, ele tem que vir, porque ele precisa ouvir isso. Como assim, né? Não simplesmente o ato sexual, mas cadê a sexualidade para que esse casamento se mantenha, essa vida sexual também se mantenha? Até porque a sexualidade ela está diretamente relacionada à autoestima da pessoa. É o toque, afeto, palavras, né, sensações, é muito, muito além essa do ideia sexo, de né? compartilhar, né, as vivências, ela é muito interessante. E eu vivencio muito, assim, eu lido muito com pessoas que tinham um padrão de vida, né, social, físico, e que de repente muda. E isso, assim, você tem um impacto no paciente, na pessoa, né, você tem um impacto na família, né, e eu acho que as pessoas, assim, a nossa cultura,
ela traz uma dificuldade muito grande da gente entender que as coisas mudam. Sabe? A gente sempre fica fixado assim, eu era assim, eu queria, sabe? E não olha para frente assim, mudou. E isso faz parte, Steca, assim, até do envelhecimento. É interessante assim, Sim, se claro. você passar a sua vida toda querendo ter um condicionamento físico de 17 anos, você vai perder, né? Porque não vai ter jeito. Então, assim, eu acho que é essa parte da gente começar a entender, né? E quando tem alguém que compartilha essa vivência e ele já passou por isso, facilita muito, né? Então isso é interessante. Eu acho o seguinte, sobre publicações a respeito disso, algum trabalho que alguém publicou, uma cartilha de orientação, vocês têm? Não, Ou não. não é o momento de pensar? Esse é o momento de pensar, né? Justamente é essa a intenção do programa, né? Do Algo em Comum. É trazer à tona a discussão. Você fazer isso individualmente é uma coisa, é muito mais Isso. difícil. Né? Agora, você tem uma publicação de orientação, uma cartilha de orientação, por exemplo, o pessoal, você tem uma família que tem um cidadão, uma pessoa da família que tem Alzheimer. A família tem que ter uma cartilha de orientação como proceder a partir daquele momento com a pessoa que está com Alzheimer. Não é verdade? É verdade, então, sempre ajuda. Com o deficiente também deve-se existir uma publicação para que oriente a família, oriente os amigos. A divulgação de informação, né, Thaís? Você Isso. falou que você sempre tem outras atividades. Pessoal, a Carla quer saber também se tem uma forma, um site onde as pessoas podem acompanhar quais são as outras atividades que vocês vão realizar durante o ano. Isso, a gente mantém uma página, né, no Facebook, DPCDH, e a gente também tem as comunicações através do site da Prefeitura, que aí sim é uma divulgação oficial e que a gente coloca ali sempre as informações dos trabalhos que são feitos. Obrigado, Thaís. A gente agora vai para mais um rápido intervalo. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Rapidinho.